Bom, gente, então vamos lá, né? Agora que a gente viu a parte mais básica do Git, que é pegar um repositório da internet, adicionar um arquivo, atualizar a versão local que você tem, a gente vai falar um pouco de branches, que também é outra coisa muito importante que eu, por exemplo, falei no primeiro vídeo, que é uma coisa que a gente usa para manter várias versões de algum arquivo, né? As versões que a gente está trabalhando e as versões funcionais. Então, vamos lá, né? Como isso funciona? Basicamente, o commit, ele é basicamente, quando eu falei lá que o Git ele basicamente tira uma foto dos arquivos, né? O commit ele cria um ponteiro para cada uma dessas fotos, para cada uma dessas versões desse arquivo. E por exemplo, e aí com isso a gente consegue salvar várias versões, né? E aí o branch, ele é como se fosse um ponteiro para os commits. Então, por exemplo, a gente tem os commits, que são ponteiros para as versões dos arquivos que a gente tem, e a gente tem os branches, que são os ponteiros para os commits. Então, por exemplo, a gente pode ter um branch que aponta para certos commits, e a gente pode ter outro branch que aponta para outros commits. E aí, com isso, a gente pode ter vários ponteiros para as várias versões diferentes dos arquivos que tem presente no nosso repositório. Então, vamos lá, né? Então, por exemplo, imagina que a gente criou esse branch testing e ele está junto com o master. E a gente as atualizações que a gente fizer vão ser feitas nesse testing. E aí o commit mais recente que tem no master, esse F30AB. Beleza. E aí, primeiro a gente tem que pensar, bom, como o Git sabe qual branch que a gente está trabalhando? Quando a gente faz mudanças locais no nosso repositório, ele também tem esse ponteiro head. E aí, esse ponteiro head, ele aponta para branch. Então, vamos lá. A gente tem os commits, que apontam para as versões dos arquivos. A gente tem as branches, que apontam para os commits. E a gente tem esse head, que é uma coisa local, que ele aponta para os branches que a gente está trabalhando. Espera aí. E aí, vamos supor, né? Você fez essa versão, antes a gente tinha feito, né, se a gente voltar para o último slide, antes estava nesse F30B, o master e o testing. Só que agora o master foi atualizado, agora ele está no 87AB, e o testing também foi atualizado, e ele está no C2B9E. E como são branches diferentes, são commits diferentes que eles são atualizados. E vale mencionar, acho que eu não cheguei a falar anteriormente, né? Mas os commits, eles é como se o commit que o mais recente, ele aponta para o mais antigo. Então por isso que esses dois commits apontam para o mesmo. Então, vamos lá. Bom, e aí falando mais sobre as branches, né? Vamos supor que a gente criou aquela branch de testing, só que aí, depois que a gente criou ela, teve uma outra atualização na master. E aí, bom, você tem duas branches e o testing, mas o commit que ela surgiu foi na C2. E na master, ela também partiu da C2. Então, bom, como que a gente vai fazer, né? Porque tem esses dois commits que são duas versões atualizadas de duas branches diferentes. Então, o que o Git faz? Ele procura um ancestral em comum. Por exemplo, ele vai procurar um commit, o commit mais recente, né? Assim como é a teoria de ancestral comum, ele procura o commit mais recente que é apontado pelas duas branches. E com isso, ele consegue, dependendo das mudanças que foram feitas, né, ele consegue atualizar o repositório com as mudanças dessas duas branches, né? E aí, com isso, a gente consegue você criar um novo commit no master
e ele já salva as mudanças que foram feitas nessa outra branch com base nesse ancestral em comum. E só para finalizar e para reforçar, é sempre importante que a gente utilize várias branches nos nossos projetos do Jar, porque assim a master a gente sempre tem uma versão estável do projeto. Assim, por exemplo, nunca vai acontecer se a gente pegar o código de qualquer branch do nosso repositório, nenhum dos códigos, nenhuma das branches vai estar funcionando. E isso é muito ruim. Sempre é bom ter uma versão funcional e estável. E esse é o papel da master. E sempre é interessante você olhar a develop como algo que ainda está em desenvolvimento. E aí uma coisa que a gente faz, pelo menos no Humanoid, é que para cada mudança que vai ter na develop, a gente cria uma outra branch para implementar só essa mudança. Então, por exemplo, a gente vai atualizar alguma coisa do ROS, por exemplo, que é alguma coisa que vocês vão ver um pouco mais para frente nas próximas semanas. A gente cria uma branch só para atualizar isso do ROS, e aí quando a gente termina essa atualização, a gente atualiza develop. E aí quando todas as mudanças que a gente implementar na develop estão funcionais, a gente sobe de volta para o master.